Olá, tudo bem? Então, 18º domingo do tempo comum, vamos conversar sobre o pão que alimenta, sobre o pão que nos dá força e coragem. Vem me ouvir. Olá, paz e bem. Estamos então no 18º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos chama a atenção para algo muito interessante na nossa vida: o alimento, o pão. Ouvimos então Jesus dizer que é o pão da vida no evangelho de hoje. Quero lembrar você, o alimento, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Sem o alimento, o corpo desfalece, morre, definha. Quantas pessoas nós vemos que morrem por falta daquilo que ter para comer, para se alimentar? E um corpo sem comida, uma pessoa sem comida, é uma pessoa que não está atenta a ouvir a palavra de Deus, aquela palavra que a gente leva a cada uma das pessoas. Jesus nos convida, então, na liturgia de hoje, a buscarmos o alimento, o pão, que não perece, que não estraga. O pão que alimenta o espírito, o pão que alimenta a alma. O pão que nos faz, mulheres e homens, solidários. Um espírito animado, um espírito saciado, um espírito que se prepara para ir ao encontro daqueles que precisam a nossa ajuda. Hoje nós iniciamos também, junto com esse pão, com essa meditação, no Brasil, na Igreja do Brasil, o mês vocacional, o mês de agosto, dedicado às vocações dentro da igreja. Na medida do possível, a cada domingo vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Meditamos neste domingo, então, sobre as vocações ordenadas, bispos, padres e diáconos. Durante muitos anos, somente é lembrado no dia de hoje as vocações sacerdotais. Mas lembremos que já temos há alguns anos, mais de 50, a graça que o Concílio Vaticano II nos trouxe dos diáconos e dos diáconos permanentes. Lembremos que dentro do sacramento da ordem temos 3 graus distintos entre si, com missões diferentes, mas unidos com o mesmo objetivo. Bispos e padres são ordenados para nos dar o pão da Eucaristia, o pão do perdão pelo sacramento da penitência. Os bispos nos alimentam com o sacramento da crisma. Também os ministros sacerdotes, os ministros bispos, com a unção dos enfermos. Já nós, os diáconos, somos chamados a levarmos a cada um de nossos irmãos e irmãs nas comunidades nas quais nós estamos trabalhando, que sejamos anunciadores da palavra de Deus. Alimentemos o povo com a palavra, também nos seus momentos de dores e sofrimento. Na ordenação do diácono, o bispo entrega então o livro dos evangelhos e lhe envia para anunciar a palavra de Deus. Lembremos que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lembremos que no Pai Nosso nós também pedimos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai o pão que alimenta o corpo, mas também o pão que alimenta a alma e o espírito. Jesus nos fala do pão. Cremos que Ele próprio é o alimento, porque Ele mesmo disse, Ele se deu em alimento. Ele nos alimenta com seu corpo pregado na cruz, mas com sua palavra também. Lembremos as bem-aventuranças do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ao meditarmos sobre o pão, sobre o alimento, lembremos do que rezamos no Pai Nosso, conforme já falei. O pão nosso de cada dia nos dai
hoje entendamos pedir o pão para o nosso dia a dia torna-nos pessoas que espera da bondade do Pai do céu, do Pai que está no céu. Tudo o que é necessário, esperamos dele, tanto os bens materiais quanto os espirituais. Nenhum cristão deve fazer esse pedido sem pensar na sua responsabilidade real por aqueles a quem faltam os bens básicos deste mundo. O pão também simboliza a justiça social. Alimentar-se do pão eucarístico, alimentar-se do pão que é a palavra de Deus, é também uma forma de lutarmos para que todos tenham o pão, que todos possam viver com dignidade. Se você tiver em casa o YouCat número 522, da onde é tirada essa ideia, esse pensamento, essa forma de viver. Tenha um bom domingo. Deus lhe abençoe e até domingo que vem.